nos autores do Novo Testamento usar esse método. Normalmente as cartas do Novo Testamento têm uma parte doutrinária e uma parte prática. Mas isso não significa que essas duas partes estejam separadas, que não tenham nada em comum. Pelo contrário, nós vamos ver aqui que o apóstolo Paulo começa esse capítulo 12 dizendo, portanto, então ele usa uma palavra, que é uma palavra conclusiva, e com isso ele faz uma conexão com tudo aquilo que ele disse antes. Nós dissemos que estamos começando a parte prática da epístola, que são os últimos capítulos, do capítulo 12 ao 16, mas isso não significa também que Paulo até agora não tenha falado nada sobre o viver cristão, sobre a prática cristã. Ele já falou, sim, nos capítulos 6 a 8. Mas agora, a partir do capítulo 12, ele vai entrar em pormenores da vida cristã. Ele vai entrar em questões mais específicas, mostrando que o Senhor Jesus é Senhor de toda a nossa vida, de todas as áreas da vida do crente. Então, de fato, a Epístola aos Romanos sempre trata dessa questão, da fé que é manifesta, que é demonstrada na obediência. Nesse capítulo 12, irmãos, o apóstolo Paulo vai fazer aqui algumas exortações aos crentes em Roma. Ele vai exortá-los a oferecer um culto verdadeiro a Deus, a ser constantemente transformados pelo poder de Deus, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Também vai exortá-los a prestar um serviço humilde, usando os dons espirituais, um serviço a Deus e também à igreja. E, por fim, vai convocar todos os crentes a fazer o bem a todos com amor não fingido. Então, vamos começar aqui no capítulo 12, nós vamos lendo e comentando à medida que nós formos lendo. Versículo 1, Romanos capítulo 12, versículo 1. Diz assim, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês. Aqui nós temos alguns pontos importantes nesse versículo. O culto sobre o qual o apóstolo Paulo está falando aqui, irmãos, primeiramente, é a nossa vida entregue a Deus. O culto é esse, é a entrega do nosso corpo, de todo o nosso ser a Deus. Então não é simplesmente uma atividade ritual, não. Mas é um culto do qual fazem parte o nosso coração, a nossa mente, a nossa vontade. É uma entrega total ao Senhor. É desse culto que o apóstolo Paulo está falando aqui. Mas é claro que esse culto, que é a entrega total da nossa vida, então é um culto que não tem hora para começar nem para terminar. Não tem dia da semana. Esse culto é o tempo todo. A vida do crente é essa. A linguagem do crente é a adoração. Por quê? Porque nós entregamos a nossa vida a Deus. Então, tudo que nós fazemos, nós temos que fazer para a glória de Deus, com todo o nosso ser. Mas é claro que isso também impacta no nosso culto público que nós prestamos a Deus. Isso também impacta na reunião, quando nós nos reunimos na congregação, em comunidade, para adorarmos a Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? Se eu entrego a minha vida em oferta ao Senhor, a minha postura no culto público também vai demonstrar isso. A minha postura, a forma como eu me apresento diante de Deus, no culto público, na congregação, vai demonstrar esse culto que eu presto com a minha vida ao Senhor. Eu sempre digo, irmãos, o cristianismo não tem templo. Os irmãos sabem disso. Essas 4 paredes aqui onde nós nos reunimos não é o nosso templo. O templo somos nós mesmos. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Quando nós nos reunimos aqui, a nossa reverência não é a essas 4 paredes, como algumas igrejas estão querendo aí ressuscitar, né, essa adoração ao templo, às 4 paredes, como se só aquele lugar fosse santo, fosse separado por Deus para adoração. Isso não existe. Jesus falou para a mulher samaritana, olha, virá o tempo em que nem aqui, nem em Jerusalém será o lugar de adoração, mas os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai
em espírito e em verdade. Então, não é a esse lugar que nós prestamos reverência, mas é a presença de Deus. Porque o nosso culto é a Deus, então é a presença de Deus nesse lugar que nós respeitamos, que nós reverenciamos, como parte da nossa entrega total a Deus. Porque nós entregamos a nossa vida a Deus como culto. Então é por isso que isso se reflete quando nós nos reunimos. O apóstolo Paulo aqui, irmãos, fala que essa exortação que ele faz, ele começa aí dizendo, rogo-lhes, qual é o motivo dessa exortação? Pelas misericórdias de Deus. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, isso que eu vou pedir a vocês é por causa de tudo que Deus fez por vocês. É por causa de todas as bênçãos que Deus derramou sobre vocês. Por isso que ele começa o versículo dizendo, portanto, ou seja, já que ele demonstrou nos versículos anteriores a provisão da graça de Deus, a maravilhosa graça de Deus, a justificação pela fé, ele mostrou que nenhum de nós tem condição de se salvar pela guarda da lei, mas que nós fomos justificados pela fé no Senhor Jesus Cristo. Então, tudo isso, toda essa doutrina maravilhosa, toda essa obra maravilhosa de redenção, é sobre isso que ele está dizendo aqui agora. Portanto, ou seja, já que nós temos conhecimento de tudo isso, já que nós sabemos tudo isso que Deus fez por nós, então ele diz, rogo-vos pelas misericórdias de Deus. E agora nós vamos ver aqui quais são as características desse culto que nós temos que prestar a Deus. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo diz que o nosso culto tem que ser racional. A palavra racional aqui, ela pode significar espiritual, pode significar também verdadeiro, um culto espiritual, um culto verdadeiro, mas também pode significar um culto com o entendimento, um culto que envolve a nossa razão. E esse significado, esse sentido é muito provável, por quê? Por causa do que eu acabei de explicar. Paulo está dizendo para os crentes que eles devem adorar a Deus agora tendo conhecimento, tendo entendimento verdadeiro de tudo aquilo que Deus fez por eles, né? Algo tão maravilhoso que ele termina, nós vimos aqui na semana passada, ele termina essa primeira sessão até o capítulo 11 com aquela doxologia, com aquela adoração ao Senhor por causa de tudo que Deus fez por nós. Então, irmãos, a primeira característica desse culto é que ele precisa ser um culto racional, iluminado pelas verdades do Evangelho. A segunda característica do nosso culto a Deus é que o nosso culto, como eu já disse aqui, é teocêntrico. Deus é o centro do culto. Deus é o centro do nosso culto, é a Deus que nós nos apresentamos, é a Ele que nós oferecemos a nossa oferta, é a Ele que nós buscamos, não poderia ser diferente, né? Porque Ele, pelas misericórdias dEle, nós estamos aqui. E o nosso culto também deve ser sacrificial. O apóstolo Paulo diz que nós devemos oferecer o nosso corpo, no sentido aqui de todo o nosso ser, não é? Nós devemos oferecer o nosso ser integralmente como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Provavelmente aqui ele está fazendo uma alusão aos sacrifícios de animais lá no Antigo Testamento. No Antigo Testamento havia sacrifícios, os animais eram mortos para sacrificar a Deus, para adorar a Deus por meio daquele sacrifício, para pedir perdão aos pecados. Mas aqui Paulo diz que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo. E ele também pode estar se referindo à nova vida no Espírito, aquela vida sobre a qual ele falou no capítulo 6. Lá Paulo diz que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Ele para uma nova vida. Então aqui também esse culto sacrificial, esse sacrifício vivo, pode ser uma referência também a essa nova vida no Espírito. E já falei também um sacrifício vivo, não é? Porque nós continuamos vivos após a oferta. Agora, irmãos, nós vamos para o versículo 2, onde Paulo vai falar da necessidade da transformação da nossa mente. Versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo,
mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nessa tradução, na NVI, a minha tradução aqui, o verbo transformar, ele está aí no reflexivo, ou seja, parece que somos nós mesmos que nos transformamos. Mas a Nova Almeida atualizada, ela tem uma tradução melhor. Ela diz assim: deixem que Deus os transforme. Porque, na verdade, não somos nós que nos transformamos. É Deus que nos transforma. Como Ele faz isso? Renovando a nossa mente, o nosso modo de pensar diariamente. Quando nós cremos em Cristo como nosso Salvador e o Espírito Santo começa a agir na nossa vida, é isso que Deus faz. Ele vai mudando a nossa forma de pensar, Ele vai mudando o nosso entendimento. E isso é um processo, irmãos. Não é algo que acontece assim, olha, num passe de mágica. Não é um fato isolado. O apóstolo Paulo fala desse mesmo processo aos Coríntios, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18, quando ele diz que de glória em glória nós vamos sendo transformados na mesma imagem do Senhor. Então é o mesmo processo aqui, é um processo de transformação da nossa mente. É isso que Deus vai fazendo. E por que isso é necessário? Porque nós já somos salvos, mas não completamente ainda. Então o que acontece? Nós vivemos ainda com a presença do pecado, nós estamos nesse presente século, né? Estamos nesse sistema corrupto desse mundo, vivemos no meio da corrupção desse mundo, da maldade desse mundo. Então existe uma possibilidade de o crente se amoldar a esse mundo. Existe uma possibilidade do crente entrar no esquema desse mundo, não é? Do crente acabar aderindo às práticas desse mundo. E é por isso que o apóstolo Paulo faz essa advertência, que nós não devemos nos amoldar. Por quê? Porque nós corremos esse risco de entrar nesse esquema. Então Deus diariamente vai transformando a nossa mente. Para quê? Para que nós odiemos o pecado, para que nós possamos ter entendimento espiritual e cada dia mais vontade de fazer a vontade de Deus, de submeter a nossa vontade à vontade de Deus. Então é por isso que quando nós nos convertemos ao Senhor, no princípio, muitas vezes a gente vem com aqueles pensamentos, né, lá do mundão. Tudo é normal, a gente estava acostumado a mentir com a maior facilidade, era fácil falar uma mentira, era fácil enganar, adulterar. Mas quando nós cremos em Cristo, Deus vai transformando a nossa mente e nós começamos a rejeitar essas coisas, nós começamos a nos afastar desse padrão do mundo. E é assim que o crente vive, é nadando contra a correnteza. Uhum. De qualquer maneira, existe uma transformação. Isso, muito bem colocado, é isso mesmo, né? Nós podemos nos amoldar a esse mundo, não é? Se nós não vigiarmos, se nós não mantermos a nossa firmeza, a nossa vida de oração, de comunhão, de leitura da Bíblia, nós podemos acabar nos amoldando, e tem crente que acaba vivendo uma vida, digamos assim, subcristã, né? Aceitando as práticas do mundo, mas a verdadeira transformação que nós precisamos é aquela que Deus faz na nossa vida. E Ele vai fazendo à medida que nós vamos abrindo o nosso coração e aceitando essa palavra e deixando essa palavra penetrar na nossa vida. E é isso que nós temos que fazer, porque aí nós vamos nos afastando desse padrão do mundo. E é só assim, irmãos, que nós vamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus agora. Para a nossa vida agora. E a vontade de Deus é boa por quê? Porque ela leva a um crescimento espiritual e moral.
Essa é a vontade de Deus para nós, que nós experimentemos esse crescimento na nossa vida. Ela é agradável, mas agradável não necessariamente a nós, né? A vontade de Deus é agradável a Deus, porque muitas vezes a vontade de Deus não é agradável a nós. Pelo contrário, pode trazer muito sofrimento momentâneo, perdas, prejuízos que nós não gostaríamos de ter, mas é a vontade de Deus, é aquilo que é agradável a Deus. E é perfeita, porque não é só uma melhoria, né? Deus não quer só uma melhoria, Deus quer nos conformar à imagem de Cristo. Então, à medida que nós vamos nos afastando do padrão do mundo, nós estamos nos aproximando do padrão de Deus. E é isso que é a vida cristã, esse constante crescimento. Bem, irmãos, dos versículos 3 ao 8, Paulo vai falar aí agora do serviço que o crente deve prestar a Deus e à igreja por meio dos dons espirituais. Então, vamos lendo e comentando do 3 ao 8. Eu vou ler do 3 ao 8 e depois comentar. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Então o apóstolo Paulo começa dizendo aqui que com base na graça que ele recebeu de Deus, ele agora aconselha aos crentes ali em Roma e a todos os crentes. E qual é esse conselho que ele dá? Que ninguém tem um conceito muito elevado, um conceito mais elevado do que deveria ter a seu próprio respeito. Essa é a introdução que ele dá para falar dos dons espirituais na igreja. Então ele diz o seguinte, ninguém deve fazer uma autoavaliação injusta sobre si mesmo. Nós temos que ter uma autoavaliação equilibrada, honesta sobre nós mesmos. Ou seja, nós temos que saber quem nós somos exatamente no corpo de Cristo. E sem falsa modéstia, mas também sem soberba. Não há motivo para soberba, porque os dons que nós recebemos, essa medida de fé que nós recebemos, que é o poder que Deus nos dá para que nós possamos exercer esses ministérios na igreja, vem de Deus livremente. Então não há motivo nenhum para que alguém tenha alguma soberba em relação ao outro. Os dons, e aí o apóstolo Paulo vai explicar isso aqui, usando aqui a metáfora do corpo, né? Ele compara a igreja ao corpo humano, dizendo que assim como o corpo tem muitos membros, nós conhecemos bem isso, ouvimos muito isso na igreja, mas é uma verdade tão importante, irmãos, assim como o corpo tem muitos membros, e cada membro tem uma função diferente. E todos são importantes para a saúde do corpo, para o bem-estar do corpo. Então ele diz que assim como o corpo tem vários membros e todos são úteis, assim somos nós. Então aqui qual é a ênfase do apóstolo Paulo? É a unidade, ou melhor, é a diversidade na unidade. Não é? Porque os membros do corpo são diferentes, os dons são diferentes, mas só que nós dependemos uns dos outros, como ele diz aqui no versículo 5. Assim também em Cristo, nós que somos muitos formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. No corpo não existe uma relação de dependência entre os membros, existe uma relação total de dependência. Tem que ter acordo total. A perna não vai para um lugar se a mão não for, o braço, o pé, todo mundo tem que ir para o mesmo lugar. Então é isso que ele está dizendo. Existe uma relação de dependência total entre os membros do corpo. Existe uma unidade. Essa unidade aqui, irmãos, a unidade da igreja, ela tem um fundamento espiritual. A unidade da igreja não é uma unidade como nós encontramos aí, por exemplo, num clube,
não é? Os irmãos sabem, nós sabemos aí que existem clubes, existem sociedades, pessoas que se reúnem, às vezes com o mesmo propósito. Uns se reúnem porque gostam de uma determinada leitura, de um determinado esporte, têm o mesmo status social. É um tipo de unidade, mas a unidade da igreja é muito superior, porque a unidade da igreja tem como fundamento Cristo. A unidade da igreja é espiritual. A igreja só pode ter essa unidade com base em Cristo. Senão não existiria essa unidade. Com base no fato de que os crentes morreram em Cristo, mais uma vez, né, eu digo, e ressuscitaram com Ele. Então, esse é o motivo, essa é a base da nossa unidade. E aí o apóstolo Paulo, então, vai falar dos dons. Esses dons que ele compara aos membros do nosso corpo, ele vai falar de alguns dons. Essa lista não é uma lista exaustiva, né? Paulo cita aqui 7 dons, e ele diz então que esses dons são dados pela graça, como eu disse, não é motivo para ninguém se vangloriar. Os dons são dados pela graça de Deus, e eles devem ser exercidos apropriadamente, ou seja, volto a dizer, não com falsa modéstia, também não com soberba, porque nós temos que saber que tudo isso que nós temos vem de Deus, da sua graça, da sua liberalidade. E quais são esses dons que ele menciona? Profecia, serviço ou ministério, ensino, exortação, ou dar ânimo, né? Contribuição, liderança ou presidência e exercer misericórdia. Nosso objetivo aqui hoje, irmãos, não é falar detalhadamente desses dons, mas em breves palavras, os irmãos já sabem também, a profecia é aquela comunicação especial de Deus, né? Que vem do Espírito Santo de Deus ao crente. Pode ser uma predição, pode ser um anúncio da vontade de Deus em uma determinada situação. O ministério é o dom de serviço, é qualquer serviço necessário na igreja, no corpo de Cristo, ou então necessário a um membro do corpo. O ensino normalmente é associado ao ofício, ao dom de pastor também, mas não necessariamente. A exortação aqui, o dom de animar as pessoas, de aconselhar as pessoas para que elas coloquem em prática o ensino, também um dom muito importante. Contribuição, o dom de dar dos seus bens, né, ou de distribuir aquilo que outras pessoas dão. O dom de liderança, que pode ser associado aqui, no caso, aos presbíteros da igreja, mas também a outras pessoas no meio da igreja a quem Deus concede esse dom. E o dom de misericórdia, que é o dom de cuidar de enfermos, dos pobres, de idosos, e isso com alegria. Lembrando, irmãos, que aqui nós estamos falando de dom espiritual. Então, é uma capacidade sobrenatural. Todo crente deve, por exemplo, animar as pessoas, exortar no sentido de dar ânimo. Todo crente deve fazer isso. Todo crente deve contribuir. Todo crente deve exercer misericórdia. Mas aqui nós estamos falando do dom espiritual. Então, significa que aqueles que recebem esse dom vão fazer isso de uma forma especial. Vão fazer isso de uma forma, num outro nível, não é? Como nós dizemos. E nós podemos ver isso no meio da igreja. Tem pessoa que foi chamada por Deus, que recebeu o dom de exercer misericórdia, faz isso com alegria, não tem tempo ruim para a pessoa. Tem pessoa que contribui com a maior liberalidade, né? Ninguém precisa ficar insistindo. Tem pessoa que tem aquele dom de animar, de chegar para alguém que está desmotivado e exortar aquela pessoa de forma que aquela pessoa se levanta, se coloca de pé. Todos nós podemos fazer isso, mas aqui nós estamos falando do dom espiritual. Amém, queridos? E o que mais os crentes de Roma poderiam fazer, além de, prestar um culto racional a Deus, de ser transformado diariamente, de prestar serviço através dos dons espirituais? É o que o apóstolo Paulo vai mostrar aí agora, dos versículos 9 ao 21. Ele vai falar que os crentes devem fazer bem a todos com amor não fingido. Então, começando aí, vamos agora, como é um texto maior, eu vou ler e comentar.
Versículo 9, o amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal e apeguem-se ao que é bom. O amor aqui não é apenas o amor entre irmãos, é o amor também ao próximo. Nós vamos ver isso pelas orientações que o apóstolo Paulo vai dar nos versículos seguintes. E ele diz aqui que esse amor deve ser genuíno, sem fingimento. É um amor ativo, ou seja, não é uma emoção. Né? A Bíblia não diz que nós temos que gostar das pessoas, né? Que nós temos que ter afeto. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que nós temos que amar. E o amor é algo que é demonstrado na atitude. Na atitude. Então não é um sentimento aqui. Ninguém pode obrigar alguém a ter um sentimento por outra pessoa. Pode? Pode. Então esse amor aqui, mas eu queria fazer isso por aquela pessoa, mas eu não estou sentindo. Não espere sentir. Como disse C.S. Lewis, imagine como seria se você amasse aquela pessoa e haja dessa maneira. Né? Não espere sentir alguma coisa. Não espere isso, porque não é um sentimento. É uma atitude, é um amor ativo, sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. No versículo 10, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios. Aqui o apóstolo Paulo fala especificamente da dedicação que nós devemos ter na família de Deus. No meio dos crentes, nós devemos nos dedicar uns aos outros com amor fraternal e preferir dar honra aos outros mais do que a si próprios. Irmãos, vejam que isso é algo que só uma mente transformada, uma mente renovada por Cristo pode fazer. As pessoas, normalmente todos nós queremos honra para nós mesmos, não é verdade? Nós queremos receber honra. Mas aqui, olha, o apóstolo Paulo diz que nós devemos dar honra aos outros. Nós devemos preferir honrar mais aos outros do que a nós mesmos. Uma orientação semelhante ele deu aos Filipenses, no capítulo 2, versículo 3, quando ele diz o seguinte, procurem, coloca para mim, por favor, Gerson, vamos ler que vale a pena, Filipenses 2, 3. Considerem os outros superiores a vocês mesmos. Vejam só, quem é que faz isso? Só se for transformado, só se tiver a mente de Cristo. Considerem os outros superiores. Não que as pessoas sejam superiores porque têm maiores talentos, maiores habilidades, não. Mas porque o crente precisa dar essa condição preferencial às outras pessoas. Ele precisa colocar as outras pessoas à frente dele mesmo. É algo muito difícil que só com a mente transformada pelo Espírito Santo nós conseguimos fazer. Depois no versículo 11, nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito, sirvam ao Senhor. Aqui a NVT é muito interessante, que nesse versículo ela diz o seguinte, não sejam preguiçosos. É o que Paulo talvez esteja querendo dizer. Nunca lhes falte o zelo, ou seja, sejam fervorosos naquilo que vocês fazem, sejam fervorosos no servir ao Senhor. É preciso haver um fervor naquilo que nós fazemos para Deus. Pode ter também o sentido de que esse fervor é o fervor que o Espírito Santo, né, implanta na nossa vida para que nós possamos servir ao Senhor. Depois, versículo 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Irmãos, alegrem-se na esperança. A esperança que nós temos em Deus é o verdadeiro motivo da nossa alegria. Esse é o verdadeiro motivo da nossa alegria. Tudo aquilo que Paulo falou no capítulo 8, por exemplo, dos versículos 16 a 25, que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, que nós estamos esperando o momento da nossa total redenção. Tudo isso que ele fala no capítulo 5, versículo 5, da própria epístola de Romanos, quando ele diz que essa esperança que nós temos é uma esperança que não falha, uma esperança que não nos decepciona. Esse é o motivo da nossa alegria.
se nós temos algo em que nos alegrar, é nessa esperança que nós temos. Sejam pacientes. O crente precisa ter paciência. Por quê? Porque com certeza ele vai passar por momentos difíceis. Ele vai passar por tribulação, ele vai passar por angústia. E como é que ele vai sair vitorioso dessa situação? Sendo paciente. E também perseverando na oração. A orientação do apóstolo Paulo quanto à oração é sempre essa, que nós devemos ser perseverantes, constantes. Nós nunca podemos parar de orar. E nós não podemos parar de orar, irmãos, não é só para pedir as coisas a Deus. Né? Não é só para que Deus venha suprir as nossas necessidades, resolver os nossos problemas. O principal motivo pelo qual nós oramos é para ter comunhão com Deus. É para isso que nós oramos. Se nós achamos que a principal função da oração é resolver os nossos problemas, não é. Claro que devemos orar para que Deus nos ajude, não tenham dúvida disso. A própria Bíblia diz que nós temos que lançar sobre Ele a nossa ansiedade. Mas o principal motivo de nós orarmos é mantermos a nossa comunhão com Deus. Versículo 13. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Aqui, irmãos, é muito interessante, porque a instrução é: compartilhe o que você tem. E eu sempre digo que nós temos vivido num mundo muito individualista, cada um por si, e esse individualismo muitas vezes tem entrado na igreja do Senhor. Às vezes a gente para conversar com o irmão um minutinho e fala: tudo bem, irmão? Se ele começar a contar a história, você perceber que não está tudo bem, que ele vai te pedir alguma coisa, a gente já dá um jeitinho de sair andando, muitas vezes, né? Mas esse individualismo não pode entrar na casa de Deus, porque a Bíblia é clara. Nós temos que compartilhar o que nós temos com os nossos irmãos em Cristo. O crente tem responsabilidade social com todas as pessoas. Nós temos que ajudar todas as pessoas que nós pudermos. Mas a Bíblia diz que o nosso compromisso primeiro é com os domésticos da fé. Está lá em Gálatas 6,10. 1 Timóteo 5,8 também tem uma orientação nesse sentido. Então nós temos, irmãos, nós temos que ter no nosso coração esse desejo de compartilhar com os nossos irmãos nas suas necessidades. Aqui é família de Deus. Então, por isso que nós temos que ter esse desejo de compartilhar. Isso é muito importante. E também de praticar a hospitalidade. Em algumas situações, a gente sabe que hoje em dia não é fácil fazer isso, mas há situações em que nós podemos praticar, sim, a hospitalidade, hospedar aqueles que precisam. Versículo 14. Abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Aqui claramente o apóstolo Paulo está repetindo o ensino do Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte, né, esse sermão maravilhoso, o ensino de Jesus em Mateus 5,44, também em Lucas 6,28. E nós sabemos que o Sermão do Monte, sem dúvida nenhuma, é um ensinamento que só pessoas transformadas pelo poder de Deus podem fazer isso. Só o crente, não é? Com uma nova mentalidade pode fazer isso, porque aqui a instrução é essa: abençoem aqueles que os perseguem. Abençoem e não os amaldiçoem. Ou seja, é ter uma atitude totalmente diferente daquilo que é normal, daquilo que é comum, daquilo que se espera. Não é? Porque se alguém me amaldiçoa, o que as pessoas esperam? Que eu também amaldiçoe essa pessoa? Se alguém me persegue, o que as pessoas esperam? Que eu persiga, que eu revide. Mas aqui o apóstolo Paulo mostra que o crente tem condições de agir de uma forma totalmente diferente daquilo que é esperado. Versículo 15. Alegrem-se com os que se alegram. Com os que se alegram, chorem com os que choram. Irmãos, isso é um privilégio do crente e é uma responsabilidade também. Chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. É outra prática também que nós devemos ter na igreja. O pastor Felipe agora fez
essa distribuição aqui do amigo de oração, né, para que nós estejamos orando pelos nossos irmãos, alguns irmãos especificamente. É tão importante, irmãos, chorar com os que choram. Às vezes a pessoa está chorando sozinha. Mas como é bom quando você encontra alguém para chorar com você, não é verdade? Como é bom quando você encontra alguém para clamar junto com você, para pegar a sua causa e batalhar por ela. E depois, quando chega o momento da vitória, aí nós vamos nos alegrar também juntos. É outro momento maravilhoso, né? Falar, olha, a vitória chegou, vamos nos alegrar. Graças a Deus por isso. O crente tem que ser assim, né? Ele tem que se alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Versículo 16. Tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Irmãos, a igreja é o único lugar onde isso é possível. Como eu disse aqui, a união do povo de Deus é uma união diferente. É uma união que tem fundamento espiritual. Porque vejam só o que o apóstolo Paulo diz, nós temos que ter a mesma atitude uns para com os outros. E nós não podemos ser orgulhosos, tratar as pessoas com diferença. Nós temos que estar dispostos a nos associar a pessoas mais humildes. Na igreja é assim. A igreja é um lugar onde tem gente que vem de origem diferente, que tem educação, cultura, condição social diferente, mas aqui nós somos todos iguais diante de Deus e nós não podemos tratar ninguém com diferença. Na igreja não pode ter panelinha, né? É isso que nós aprendemos aqui desse versículo. Na igreja não tem panelinha. Nós temos que tratar todos da mesma forma. E se tem alguém de condição mais humilde, nós temos que nos associar também a essa pessoa. Ninguém pode ser desprezado ou preterido na casa de Deus, porque aqui é a igreja do Senhor, então nós não podemos agir dessa maneira. Versículo 17. Não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Irmãos, o crente não fica procurando se vingar. Ele não fica procurando pagar na mesma moeda. Ah, fez comigo, eu faço também. Eu não levo desaforo para casa. Isso é discurso do velho homem. Não levo desaforo para casa é discurso do velho homem. Então o crente ele não tem que procurar vingança quando ele sofre maus tratos, injúrias, injustiças. Isso não é uma atitude cristã de forma alguma. E vejam o que o apóstolo Paulo diz aí. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Ou seja, o cristianismo tem um padrão muito elevado. Muito elevado. E o crente não pode estar abaixo desse padrão. Porque quando ele está abaixo desse padrão, o que acontece? Ele causa desdém no ímpio, como a Alice já disse aqui hoje, né? As pessoas olham e falam lá, ó o crente ali. Né? Causa o deboche nos ímpios e também mancha a boa reputação do evangelho. Então, por isso que a orientação é essa. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Uma orientação semelhante o apóstolo Paulo já deu também aos Coríntios, em 2 Coríntios 8, 21. Ele diz, olha, não procurem fazer o que é certo só diante de Deus. Procurem fazer o que é certo também diante dos homens. Versículo 18, façam todo o possível para viver em paz com todos. Viver em paz com todos, irmãos. O Senhor Jesus disse no Sermão do Monte que os pacificadores são bem-aventurados. É claro que viver em paz com todos, nós temos que entender, esse assunto é muito profundo, irmãos, mas nós temos que entender que não significa paz a qualquer preço. Ou seja, tem gente que é complacente, que é indolente, que não se posiciona, que não defende posicionamento nenhum, porque eu quero é paz. Né? Eu não quero me envolver, eu quero é paz. Então tem gente que acha que paz é ser aquele moleirão, assim, que não defende posição nenhuma. Não é nesse sentido. Mas no que depender do crente, ele precisa viver em paz. E se tem uma coisa que contribui muito para que nós vivamos em paz, é ficar de boca calada. Isso é verdade.
Em muitas situações, nós podemos ficar de boca calada, nós podemos e devemos controlar a nossa língua. Eu vejo na internet, ultimamente, tanto crente, irmãos, tanto pastor, que estão dando um testemunho tão distante do que nós estamos vendo aqui, pessoas que ficam na defensiva, pessoas que ficam falando, argumentando com outras pessoas, mas de um modo tão agressivo. Pessoas que não estão fazendo o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, não revide. Não fique procurando revidar, não fique procurando pagar na mesma moeda. Nós temos visto nas redes sociais, eu vejo muitos crentes e pastores com uma atitude totalmente diferente. Ou seja, não são pacificadores, ficam procurando encrenca. Ficam procurando confusão. Não é que estão defendendo uma posição, não. Defender uma posição nós sempre podemos, irmãos, mas sempre de modo respeitoso, sempre da maneira certa. Não envolvido com briga, com confusão, com discórdia. Isso não pertence mais ao crente, né? Isso não nos pertence mais. Então, é triste nós vermos a atitude de alguns crentes na rede social, porque o apóstolo Paulo está falando aqui que nós não devemos revidar, que nós devemos procurar paz no que depender de nós, e muitos não agem dessa forma. Versículo 19, amados, nunca procurem vingar-se. Mais uma vez ele diz, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz ao Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dele de comer. Se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Então, mais uma vez, o apóstolo Paulo, citando aí Deuteronômio 32, 35, ele diz, não procurem vingança. O crente não tem que procurar vingança. Não, ele tem que deixar a vingança na mão do Senhor. Ele tem que pegar aquela ofensa, aquele insulto, aquela calúnia e deixar na mão do Senhor. É difícil fazer isso, porque muitas vezes nós queremos tomar vingança de tudo, irmãos. Nós queremos nos justificar, nós queremos tomar satisfação, mas não é essa a orientação que a Bíblia nos dá. A Bíblia diz que nós devemos entregar tudo na mão do Senhor. E o apóstolo Paulo diz, se o seu inimigo, ao contrário, olha qual é a atitude do crente, não é procurar vingança, é fazer o contrário, o caminho oposto. Se o seu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Aqui é uma referência, é uma citação de Provérbios 25, 22. Como é que nós podemos entender esse amontoar brasas vivas na cabeça, né, dos nossos inimigos? Significa que, agindo de uma forma diferente, nós podemos levar aquela pessoa a se arrepender. Se nós não procurarmos vingança, mas agirmos com perdão, com amor, nós podemos levar aquela pessoa a se arrepender. Isso vai acumular brasas vivas, talvez no sentido de que aquela pessoa vai ficar tentando entender como é que o crente pode agir dessa forma. Talvez seja esse o significado aqui. E, finalmente, o apóstolo Paulo diz, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Vejam, irmãos, o que ele diz aqui é o seguinte, não deixem o mal vencê-los. Não deixem o mal vencer vocês, mas vençam o mal praticando o bem. Então, queridos, essas são as orientações do apóstolo Paulo para os crentes em Roma. Quantos minutos nós temos? 10 minutos? Irmãos, nós vamos então deixar o capítulo 13, tá bom, pastor? Para o próximo culto, porque eu não quero falar assim muito rapidamente. E no próximo culto, então, nós vamos ver, se Deus quiser, os capítulos 13 e
14. Amém? Nós vemos o 13 e o 14 no próximo culto, para não ficar muita coisa também. Alguma pergunta, irmãos? Alguma pergunta? Bem, então, esse capítulo 12, irmãos, como nós vimos, é um capítulo no qual o apóstolo Paulo, só então, recordando aí, ele faz 4 exortações àqueles crentes. Nós devemos oferecer um culto verdadeiro a Deus, um culto racional, oferecer o nosso corpo, a nossa vida, todo o nosso ser ao Senhor. Nós devemos deixar que Deus transforme a nossa mente, para que cada dia mais nós possamos nos afastar do padrão do mundo e seguir um novo padrão, que é o padrão de Deus, né? Esse alto padrão do Evangelho de Jesus Cristo. Nós devemos prestar um serviço humilde, usando os dons espirituais e nunca nos ensoberbecendo por aquilo que nós temos, porque é Deus que nos dá. Então, nós devemos prestar esse serviço na casa de Deus e aos nossos irmãos com muito temor e tremor. E, finalmente, nós devemos fazer o bem a todos com um amor não fingido, um amor sincero, um amor ativo, que sempre coloca o outro à nossa frente. Sempre coloca o nosso próximo à nossa frente. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude e Ele nos abençoe para que a cada dia nós possamos mesmo ter essa mente transformada e viver esse evangelho, irmãos. Porque se nós vivêssemos esse evangelho, eu acho que haveria muito mais gente salva no mundo. Amém?